Tá gravando já? Tá. Hallo! Das ist mal die Frau Brito. Das ist der Herr Brito. Und zusammen sind wir die Família Brito. Genau. Então, esse quadro vai ser sobre as diferenças entre Brasil e Alemanha e eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram pra gente. Hoje eu vou contar com a participação da minha esposa, porque ela também tá vivenciando, passando junto comigo por tudo isso. Então vamos lá. A Cássia Leal de Picos, Piauí. Adoro Picos, Piauí, a terra da minha esposa, por isso eu tenho que gostar, senão apanha. Perguntou se eu já falava fluente o inglês quando me mudei para a Alemanha, isso foi muito difícil. Bem, fluente eu não falava, até hoje eu não sou 100% fluente no inglês, porque hoje o alemão é minha segunda língua, meu segundo idioma, às vezes fica até quase como se fosse o primeiro, é muito misturado na cabeça. Mas quando eu morava no Brasil, meu pai recebia muitos colegas médicos da Europa com quem ele teve contato, e eu não falava alemão. Então eu tinha que me virar no inglês. Então eu buscava eles, saía com eles, falava inglês, me virava, então eu conseguia levar uma conversação boa, até porque na escola eu tinha uma base boa. Inclusive até hoje eu não tenho problemas em ler inglês, as coisas médicas, isso me ajudou muito, mas fluente mesmo como um alemão ainda não. E uma coisa interessante, acho que todo mundo que chega aqui, eu escuto muito falar isso, assim, que a gente tem uma certa dificuldade com o inglês depois que a gente aprende o alemão, porque a gente escuta o inglês, mas entende o inglês, mas quer responder em alemão. Não vem, às vezes, o inglês pra gente responder, né? Por mais que a gente não seja fluente, nem o Lucas, nem eu. Vamos passar para a próxima pergunta. A Regina Motiva perguntou sobre alimentação e plano de saúde. Em relação à alimentação, vou deixar a Priscila começar a falar porque ela é que manda na cozinha. Você tá uma molecagem assim. Quanto à alimentação, a gente come basicamente o que a gente comia no Brasil, com raras diferenças. Assim, acho que o que a gente mais acostumou aqui é que, tipo, no Brasil a gente come arroz, por exemplo, todo dia, né? Arroz e feijão. Mas aqui eu, pelo menos, só como feijão quando eu vou ao Brasil, porque o Lucas não come, então eu não vou fazer só pra mim. E nem fazer feijão eu sei, então, perdido. Mandou comprar uma panela de pressão, tá até hoje ali guardada. Tá, até porque eu tenho medo, né? Brasileiro tem medo de panela de pressão, isso aí todo mundo sabe. Sim. Então, assim, a comida, o que a gente tinha esse negócio de comer arroz todo dia no Brasil, né? E aqui a gente come mais batata. Acho que é uma coisa do costume deles que a gente meio que pegou. E eu sinceramente prefiro a batata ao arroz. Né? Então a gente come mais batata no lugar do arroz. No Brasil, pode ter batata, mas você come a batata e o arroz. A gente não deixa de comer o arroz. Verdade. E como eu vivo muito de dieta, eu gosto de viver em dieta da minha alimentação, eu como muitas poucas coisas, como arroz, frango, batata, castanha. Então, pra mim, não faz muita diferença. Agora, a comida basicamente a mesma. Agora, o que eu senti muita diferença foi o sabor das frutas, por exemplo, né? A banana. Banana aqui não tem sabor de nada. Outra coisa que mexeu muito comigo é você comer as comidas que você come no Brasil feitas pelas pessoas de suas próprias nacionalidades. Por exemplo, eu amo sushi, é minha comida predileta. Eu fui comer sushi aqui no japonês, eu não gostei. Então, pra mim, o sushi do brasileiro é muito melhor que o sushi do japonês. Mas isso é uma regra geral, agora puxando a sardinha pro nosso país, né? Pro Brasil. Comida no Brasil, eu duvido que você ache em qualquer lugar do mundo comida melhor do que no Brasil. Você vai comer comida italiana no Brasil melhor do que na Itália. Você vai comer comida alemã no Brasil melhor do que na Alemanha. Eu tenho essa opinião porque eu experimentei e, gente, não chega aos pés. Não chega aos pés. A comida, como o Lucas disse, a comida japonesa no Brasil é 1000 vezes melhor do que a comida japonesa que a gente comeu em um japonês nativo aqui na Alemanha, por exemplo. Verdade. De pizza aqui, eu nem penso em comer. Eu olho porque eu já sei... Só tem cheiro, não tem gosto. Cheiro, não tem gosto. Então... eu não gasto o meu dia do lixo, por exemplo, comendo pizza. Em relação ao plano de saúde, aqui na Alemanha, todo mundo é assegurado. Ou você tem um seguro de saúde, é obrigatório. Ou você tem um seguro de saúde público ou privado. Como é que você sabe se o seu seguro de saúde é público ou privado? Com o valor com o qual você ganha durante o ano. Então parece que tem um limite de 54 mil euros. Quando você ganha menos que isso, é público. Quando você ganha mais do que isso, tem que ser um seguro privado. Resumindo, é tudo privado, porque você tem que pagar de qualquer forma. Mas aí já é descontado diretamente do seu contra-cheque, entendeu? Você não tem que pagar extra, já é um desconto que é feito.
Em relação, por exemplo, a Priscila, que é minha esposa, ela não trabalha, mas como eu trabalho, tenho um emprego e ela sendo a minha esposa, legalmente ela pode usar os benefícios do meu plano de saúde. Então, ela pode ir ao médico, se consultar, fazer exames normalmente, receber remédios sem nenhum problema. Medicamento aqui é uma coisa muito barata, quando você precisa de alguns remédios, você vai no médico, ele prescreve e o plano de saúde mesmo paga algum desses remédios. Você só paga um valor simbólico. O Joey Nunes perguntou em relação à segurança e à saúde. A saúde eu não posso falar mal, não tem como, eu trabalho aqui como médico, eu vejo que como é uma medicina de ponta, como funciona em relação a exames, a diagnóstico, a condutas médicas, as discussões de casos que todos os dias nós temos. Então, para mim, está sendo um aprendizado enorme. O primeiro ano equivaleu como se eu tivesse 5, 6 anos no Brasil. Isso eu nunca vou poder falar mal. Para mim, em relação à saúde, o aprendizado, como se eu estivesse tendo um salto de anos-luz, porque é muita informação, é muito input de uma vez só. Quanto à segurança, realmente acho que foi o maior diferencial, foi a coisa que a gente mais sentiu quando veio para cá. Nós já moramos em uma outra cidade maior, começava de andar a pé, porque a gente não tinha carro e ainda não manjava muito dos transportes públicos. 11 da noite, meia-noite e numa tranquilidade total. As casas aqui não tem muros, tipo assim, é uma coisa muito tranquila, você se acostuma com essa segurança, sai com o câmera na mão, com o telefone na mão, e você não se sente ameaçado. Não tem esse medo, né? Dizem que nas grandes cidades, como Berlim, como Munique, que é um pouquinho, mas não é tanto assim, a segurança, né? Dizem que é um pouco mais violento. Mas, sinceramente, eu pelo menos não posso falar mal disso, porque eu nunca tive uma experiência ruim aqui quanto à segurança, não. Pois se vocês gostaram, continue seguindo a gente, eu no meu Instagram, Priscila no Instagram dela, tem também nosso canal no YouTube. E nós vamos fazer a parte 2 com o resto das perguntas, viu, gente? É só ficar aguardando. Tem muita coisa. Mas pra não ficar comprido, a gente vai fazer assim. Pois eu acho que era só isso. Tschüss! Tschüss!